Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos juntos preparando o nosso estudo da Sentinela, estudo número 27, da semana 8 a 14 de setembro, que tem o seguinte tema: Ajude seu estudante a tomar a decisão de servir a Jeová. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui toda semana para juntos prepararmos as nossas reuniões. Como dito inicialmente, estaremos agora preparando o nosso estudo da Sentinela, estudo número 27, que tem o seguinte tema: Ajude seu estudante a tomar a decisão de servir a Jeová. O texto base de nossa consideração será o livro de 1 Coríntios, o capítulo 16, o versículo 13, que diz assim: Mantenham-se firmes na fé, tornem-se fortes. Qual vai ser o objetivo da nossa consideração? Ver como podemos ajudar nossos estudantes a ter a fé e a coragem que precisam para fazer mudanças e servir a Jeová. Então, sejam bem-vindos e vamos juntos considerar essa parte muito importante. Pegue a sua publicação, o seu telefone, faça suas anotações, para que assim vocês também possam dar bons comentários em sua congregação, fortalecendo a sua fé, a fé de seus irmãos, mas principalmente louvando nosso Deus Jeová. Somente lembrando, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ative o sino e deixe o seu like. E se você desejar contribuir e ajudar o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro ou mandar um valeu demais. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1 e número 2. Quando você estudava a Bíblia, você tinha medo de se tornar uma testemunha de Jeová? Talvez você ficasse preocupado pensando que seus colegas de trabalho, amigos ou familiares virariam as costas para você. Ou talvez você tivesse a sensação de que nunca conseguiria fazer tudo o que Jeová nos pede. Se esse foi o seu caso, então você entende muito bem por que é difícil para alguns estudantes tomar a decisão de servir a Jeová. Jesus reconheceu que medos assim poderiam facilmente impedir alguém de progredir em sentido espiritual. Só que ele não desistiu das pessoas que tinham receio de segui-lo. Pelas coisas que fez, Jesus deixou um exemplo de como ajudar as pessoas a 1. Identificar obstáculos para o progresso. 2. Aumentar o amor por Jeová. 3. Colocar Jeová em primeiro lugar. E 4. Lidar com a reação de outros. Neste estudo, vamos ver como imitar Jesus e ajudar um estudante da Bíblia a tomar a decisão de servir a Jeová. Também vamos ver como o livro Seja Feliz para Sempre pode ser uma boa ferramenta para isso. Então, a primeira pergunta, parte A: por que alguns estudantes da Bíblia ficam com medo de se tornar uma testemunha de Jeová? Então, alguns ficam com medo por achar que os colegas de trabalho, amigos ou familiares vão virar as costas, ou por achar que não vai conseguir fazer tudo o que Deus pede. Parte B: o que vamos ver neste estudo? Vamos ver como podemos imitar Jesus e ajudar um estudante da Bíblia a tomar a decisão de servir a Jeová. Veremos também como o livro Seja Feliz para Sempre pode ser uma boa ferramenta para isso. Leitura do parágrafo 3 tem o seguinte subtítulo: Ajude seu estudante a identificar obstáculos para o progresso. Alguém que teve que enfrentar um obstáculo para se tornar discípulo de Jesus foi Nicodemos, que era um líder importante dos judeus. Fazia apenas 6 meses que Jesus estava pregando. Nicodemos já tinha reconhecido que Jesus era o Messias. Mas, por medo dos judeus, Nicodemos preferiu não se encontrar com Jesus em público. Pode ser que Nicodemos tenha ficado com medo de se tornar um seguidor de Jesus porque achava que tinha muito a perder, como sua autoridade e status. Pergunta: por que Nicodemos talvez tenha ficado com medo de se tornar discípulo de Jesus? Pode ser que ele tenha ficado com medo dos judeus ou até mesmo perder sua autoridade e status.
Leitura do 4. Nicodemos conhecia muito bem a lei mosaica, só que ele precisava de ajuda para entender o que Jeová queria que ele fizesse. Como Jesus o ajudou? Jesus estava disposto a tirar tempo para conversar com Nicodemos, mesmo que fosse à noite. E Jesus, de forma clara, disse exatamente o que Nicodemos tinha que fazer para se tornar um discípulo: se arrepender de seus pecados, ser batizado em água e ter fé no Filho de Deus. Pergunta: como Jesus ajudou Nicodemos a entender o que Jeová queria que ele fizesse? Então Jesus se encontrou com ele à noite, às escondidas, e disse para ele o que ele precisaria fazer para se tornar um discípulo. Ele tinha que se arrepender de seus pecados, ser batizado em água e ter fé no Filho de Deus. Leitura do 5. Mesmo que seu estudante já tenha um bom conhecimento da Bíblia, talvez ele precise de ajuda para identificar o que está atrapalhando o progresso dele. Pode ser que o trabalho tire muito do tempo dele ou a família não queira que ele se torne uma testemunha de Jeová. Então, assim como Jesus, esteja disponível para o seu estudante e tire tempo para ajudá-lo. Você pode convidá-lo para dar uma volta ou tomar um cafezinho. Fazendo coisas juntos, talvez seu estudante fique mais à vontade para contar coisas pessoais e você consiga ver os desafios que ele está enfrentando. Incentive seu estudante a fazer qualquer mudança que for preciso, mas não para agradar você, e sim para mostrar o amor que ele sente por Jeová. Pergunta: como podemos ajudar um estudante a identificar o que está impedindo o progresso dele? Por tirar tempo para passar com o estudante, talvez tomar um cafezinho, dar uma caminhada, para que assim o estudante ele se sinta à vontade para contar alguma coisa particular. Nesse momento, podemos dar bons conselhos, mas não para nos agradar, mas para mostrar o amor dele por Jeová. Leitura do 6. Quando um estudante da Bíblia tem certeza de que Jeová vai ajudá-lo a fazer o que é certo, ele passa a ter a coragem necessária para colocar em prática o que está aprendendo. O nosso papel é como o de um treinador esportivo. Um bom treinador não só ensina os jogadores como jogar bem, mas também os ajuda a aumentar a confiança na capacidade deles. Da mesma forma, um bom instrutor não só ensina ao estudante o que Deus quer que ele faça, mas também garante que, com a ajuda de Jeová, ele é capaz de fazer qualquer mudança necessária. O que mais um bom instrutor pode fazer? Pergunta: o que o estudante precisa para colocar em prática o que aprende e como o instrutor pode ajudá-lo? Então, o estudante ele precisa de coragem para colocar em prática o que aprende. E um bom instrutor pode ajudar o estudante a compreender que Jeová dá forças para ele, para que assim ele consiga fazer qualquer mudança que seja necessário. Subtítulo: ajude seu estudante a aumentar o amor por Jeová. Leitura do 7. Jesus sabia que quando uma pessoa ama a Deus, ela sente o desejo de colocar em prática aquilo que aprende. Jesus costumava ensinar aos seus discípulos coisas que os ajudariam a aumentar o amor deles por seu Pai Celestial. Por exemplo, Jesus disse que Jeová é como um homem que dá boas coisas aos seus filhos. Em outra ocasião, Jesus contou a ilustração do filho pródigo. Nessa ilustração, o pai recebe seu filho de volta com muito carinho, mesmo depois de o filho ter feito várias coisas ruins. Pode ser que alguns dos ouvintes de Jesus não tenham tido um pai amoroso. Então imagine como eles se sentiam admirados ao ouvir Jesus falar sobre Jeová. Dessa forma, Jesus ajudava as pessoas a ver o grande amor de Jeová por seus filhos aqui na terra. Pergunta: como Jesus ajudou seus ouvintes a aumentar o amor deles por Jeová? Então Jesus ele falava de Jeová e fazia ilustrações. Jesus disse para seus discípulos que Jeová é como um homem que dá boas coisas para seus filhos. Em outra ocasião, ele contou a ilustração do filho pródigo, que recebe seu filho de braços abertos. Dessa forma, Jesus ajudava seus discípulos a entender o grande amor de Jeová por seus filhos. Leitura do 8.
Assim como Jesus, você também pode ajudar seu estudante a aumentar o amor dele por Jeová, por sempre falar das qualidades de Jeová. Em cada estudo, ajude o estudante a ver a relação que existe entre o que ele está aprendendo e o amor de Jeová. Ao estudarem sobre o resgate, ajude seu estudante a entender que Jeová fez isso porque o ama muito, individualmente, e não apenas porque ama a humanidade como um todo. É bem provável que um estudante ame a Jeová cada vez mais se conseguir ver o amor que Jeová tem por ele. Pergunta: como você pode ajudar seu estudante a aumentar o amor dele por Jeová? Por falar das qualidades de Jeová. No estudo, podemos relacionar o que o estudante está aprendendo com o amor de Jeová. Podemos mostrar que o resgate demonstra o quanto Jeová nos ama. À medida que ele for vendo o amor de Jeová por ele, ele também aumentará o seu amor por Jeová. Leitura do 9. Veja o que aconteceu com Maicon, da Indonésia. Ele aprendeu a verdade com sua família, mas não foi batizado. Quando tinha 18 anos, ele foi morar em outro país para trabalhar como motorista de caminhão. Depois de um tempo, ele voltou para a Indonésia para se casar, mas deixou sua família lá e continuou trabalhando fora do país. Mais tarde, sua esposa e sua filha começaram a estudar a Bíblia e a fazer progresso. Depois que sua mãe morreu, Maicon decidiu voltar para o seu país para cuidar de seu pai e aceitou um estudo bíblico. Quando chegou na seção Aprenda Mais, da lição 27 do livro Seja Feliz para Sempre, Maicon ficou muito emocionado. Ele chegou a chorar quando parou para pensar no quanto foi difícil para Jeová ver seu filho sofrer. Maicon se sentiu muito grato quando entendeu o quanto Jeová e Jesus o amam. Isso o motivou a fazer mudanças na vida e ser batizado. Pergunta: o que ajudou um homem chamado Maicon a fazer mudanças na vida? Foi entender o quanto Jeová e Jesus amam ele. E ele só teve essa percepção pois a família começou a estudar a Bíblia e ele também teve que cuidar do seu pai idoso. Subtítulo: ajude seu estudante a colocar Jeová em primeiro lugar. Leitura do 10. Alguns discípulos logo reconheceram que Jesus era o Messias, mas eles ainda precisavam de ajuda para dar prioridade ao ministério. Já fazia algum tempo que Pedro e André eram discípulos quando foram convidados por Jesus para segui-lo por tempo integral. Tudo indica que eles trabalhavam junto com Tiago e João em um negócio de pesca que ia muito bem. Quando Pedro e André aceitaram o convite e abandonaram suas redes, provavelmente eles se planejaram para continuar sustentando sua família enquanto seguissem a Jesus. Mas como eles conseguiriam abrir mão do que tinham para dar prioridade à pregação? O relato em Lucas nos conta que Jesus fez um milagre que fortaleceu a confiança deles na capacidade de Jeová cuidar dos seus servos. Pergunta: como Jesus ajudou alguns discípulos a colocar Jeová em primeiro lugar? Então Jesus ele fez um milagre impressionante. Ele fez que desse muitos peixes, onde seus discípulos conseguiram encher todos os barcos. Assim, seus discípulos entenderam que Jeová poderia sustentar eles. Leitura do 11. Ao contrário de Jesus, não podemos fazer milagres, mas podemos contar para os estudantes como Jeová cuida de quem o coloca em primeiro lugar na vida. Por exemplo, lembra como Jeová te ajudou quando você começou a assistir às reuniões? Talvez tenha sido necessário explicar ao seu patrão por que você não iria mais trabalhar em horários que atrapalhassem as reuniões. Conte para seu estudante como sua fé ficou mais forte ao ver a ajuda de Jeová depois que você tomou a decisão de colocá-lo em primeiro lugar. Pergunta: para fortalecer a fé do estudante, o que podemos contar para eles? Podemos contar como Jeová cuida de quem coloca o reino em primeiro lugar na vida. Talvez podemos contar o que nós tivemos de fazer para servir a Deus melhor. Leitura do 12. Também vai ser muito bom se seu estudante puder ouvir de outras pessoas o que elas fizeram para colocar Jeová em primeiro lugar. Então, convide irmãos com diferentes histórias de vida para acompanhar o estudo. Peça que eles expliquem como conhecer a verdade e o que fizeram para que o serviço de Jeová fosse uma prioridade.
Também tire tempo com seu estudante para assistir aos vídeos da sessão Aprenda Mais e, se for necessário, aos vídeos da sessão Quer pesquisar mais? Do livro Seja Feliz para Sempre. Por exemplo, na lição 37, vocês podem conversar sobre os pontos principais do vídeo. Jeová sempre vai cuidar das nossas necessidades. Pergunta, parte A. Por que é bom levar irmão diferente para nos acompanhar no estudo? Porque indo irmãos diferentes, o estudante conhecerá grande parte da congregação, e cada pessoa que vai ao estudo pode também contar sua história de vida. Parte B. Como você pode usar os vídeos para ajudar seu estudante? Podemos usar os vídeos do Aprenda Mais ou Quer Pesquisar Mais, e essas informações vão ajudar o estudante a compreender que Jeová sempre estará nos ajudando. Subtítulo: Ajude seu estudante a lidar com a reação de outros. Várias vezes, Jesus disse para seus seguidores que eles enfrentariam perseguição, até mesmo de parentes. Quando estava quase terminando seu ministério, Jesus avisou aos seus discípulos que eles poderiam até ser mortos. Jesus pediu que eles fossem cuidadosos ao realizar o ministério. Ele também os aconselhou a não discutir com os opositores e a ser discretos em suas palavras e ações para que pudessem continuar pregando. Pergunta: como Jesus preparou seus discípulos para enfrentar a oposição? Jesus pediu que eles fossem cuidadosos ao realizar o ministério, os aconselhou a não discutir com opositores e a serem discretos em suas palavras. Leitura do 14. Assim como Jesus, nós também podemos preparar os estudantes para enfrentar a oposição. Essa oposição pode vir de colegas de trabalho, amigos e familiares. Por exemplo, pode ser que alguns colegas façam piada do seu estudante por ele estar tentando viver de acordo com o que a Bíblia ensina. Já outras pessoas, até mesmo parentes bem próximos, podem começar a criticar os ensinos da Bíblia. Quanto mais cedo vocês conversarem sobre esse assunto, mais preparado seu estudante vai estar quando a oposição chegar. Pergunta: como podemos ajudar o estudante a se preparar para enfrentar a oposição? Podemos conversar com eles sobre as provações que eles possam ter no trabalho, na escola ou até mesmo na família, pois quando passarem, saberão como responder sempre baseado na palavra de Deus. Leitura do 15. Se seu estudante estiver enfrentando oposição na família, tente ajudá-lo a se colocar no lugar dos familiares para entender por que estão agindo assim. Talvez os familiares achem que seu estudante está sendo enganado, ou pode ser que simplesmente tenham um preconceito contra as testemunhas de Jeová. Até alguns parentes de Jesus não o apoiavam e achavam que ele tinha perdido o juízo. Ensine seu estudante a continuar sendo paciente e bondoso ao falar com outros, inclusive com a família. Pergunta: como podemos ajudar o estudante da Bíblia a lidar com a oposição na família? Podemos ajudar nossos estudantes a se colocar no lugar dos seus parentes e tentar entender por que estão agindo de tal forma. Podemos ajudar e mostrar como podem ser pacientes com seus familiares. Leitura do 16. Mesmo quando os parentes têm algum interesse na Bíblia, é melhor que o estudante não explique muitas coisas de uma só vez. Se ele fizer isso, os parentes dele podem se sentir sufocados e não querer mais conversar sobre o assunto. Então, incentive seu estudante a falar sobre suas crenças de uma maneira que deixe a porta aberta para outras conversas no futuro. Talvez ele possa simplesmente falar sobre o site jw.org. Assim, seus familiares poderão aprender mais sobre as testemunhas de Jeová no seu próprio ritmo. Pergunta: como podemos ajudar um estudante a falar sobre a Bíblia com jeito? Podemos incentivar nosso estudante a falar sobre suas crenças de uma maneira que deixe as portas abertas para outras conversas no futuro. Leitura do 17. Ajude seu estudante a preparar respostas simples para perguntas que familiares e colegas de trabalho possam fazer. Você pode usar a seção Perguntas Frequentes sobre as Testemunhas de Jeová no jw.org. Além disso, não esqueça de considerar a seção Algumas Pessoas Dizem,
que está no final de cada lição do livro Seja Feliz para Sempre. Incentive seu estudante a treinar como explicar o assunto em suas próprias palavras. Não deixe de dar sugestões de como ele poderia melhorar suas respostas se for necessário. Por tirar tempo para treinar o seu estudante, você vai ajudá-lo a ter confiança para defender o que ele acredita. Pergunta: como você pode ajudar seu estudante a responder perguntas sobre as testemunhas de Jeová? Podemos usar a seção Perguntas Frequentes sobre as testemunhas de Jeová. Podemos considerar a parte Algumas pessoas dizem no final de cada lição do livro Seja Feliz para Sempre. Podemos dar sugestões e treinar na prática. Leitura do 18. Jesus disse que seus discípulos deveriam pregar as boas novas a outros. Quanto mais cedo seu estudante começar a pregar com a congregação, mais cedo ele vai aprender a confiar no apoio de Jeová. Como você pode ajudar seu estudante a ter esse alvo? Quando uma campanha de pregação for anunciada em sua congregação, ajude seu estudante a ver o que ele precisa fazer para se tornar um publicador. Explique por que normalmente é mais fácil começar a pregar durante uma campanha. Você também pode incentivar seu estudante a se qualificar para fazer parte nas reuniões do meio de semana. Assim, ele vai receber treinamento e conseguir explicar suas crenças com mais facilidade. Pergunta: como você pode ajudar seu estudante a se tornar publicador? Podemos inicialmente incentivar eles a se inscrever na escola do ministério, para que eles possam ir se adaptando. Também, quando tiver campanhas, igual a que teremos em setembro, podemos incentivar eles a participar. Subtítulo: Confie no seu estudante. Antes de Jesus morrer e ir para o céu, ele disse aos seus discípulos que eles estariam juntos de novo. Embora os discípulos não tenham entendido o que Jesus queria dizer, Jesus não desistiu deles. Ele se concentrou na lealdade dos seus discípulos, não nas dúvidas que eles tinham. Jesus sabia que os discípulos precisavam de tempo para entender algumas coisas, como, por exemplo, o fato de que iriam para o céu. Assim como Jesus, podemos mostrar aos nossos estudantes que confiamos na vontade que eles têm de agradar a Jeová. Pergunta: como Jesus mostrou que confiava nos discípulos e como podemos imitá-lo? Jesus não se concentrou nas dúvidas que seus discípulos tinham, mas em sua lealdade, pois Jesus sabia que eles precisavam de tempo para entender o fato de que iriam para o céu. Nós podemos imitá-lo por mostrar aos estudantes que podemos confiar na vontade que eles têm de agradar a Jeová. Leitura do 20. Sempre confie que seu estudante quer fazer a coisa certa. Veja o que aconteceu com uma irmã em Malawi. Ela iniciou um estudo bíblico no livro Seja Feliz para Sempre com uma jovem católica. No final da lição 14, a irmã perguntou para a estudante o que ela achava sobre usar imagens na adoração. Deu para ver que a estudante não gostou muito da pergunta e disse: essa é uma decisão minha. Se eu quiser, eu uso. A irmã ficou se perguntando se depois disso a estudante iria querer parar o estudo. Mas a irmã não desistiu daquela jovem, confiando que, com o tempo, ela iria entender melhor o assunto. Alguns meses depois, a irmã fez a pergunta que está na lição 34. Como as coisas que você aprendeu da Bíblia e de Jeová ajudaram você até agora? A irmã conta como a estudante respondeu. Ela disse coisas muito interessantes, e uma delas foi que as testemunhas de Jeová não fazem as coisas que a Bíblia diz que são erradas. Não muito tempo depois, a estudante parou de usar imagens e foi batizada. Pergunta: como uma irmã em Malawi mostrou confiança em sua estudante? Por continuar dando estudo mesmo depois que a estudante respondeu de forma segura que não deixaria de usar imagens, pois era uma decisão dela. Depois de um tempo, durante a consideração da lição 34, a irmã teve uma surpresa, pois a resposta da estudante foi favorável com a verdade e depois de um tempo ela deixou de usar imagens. Leitura do 21. Nós sabemos que é Jeová que faz crescer. Mesmo assim, fazemos nossa parte para ajudar o estudante a progredir. Mais do que apenas ensinar o que Deus quer que ele faça,
Nós o ajudamos a desenvolver um forte amor por Jeová. Também o incentivamos a mostrar esse amor por colocar Jeová em primeiro lugar na vida. E ensinamos a ele que Jeová vai dar a ajuda que ele precisa para lidar com a reação de outros. Quando o estudante vê que acreditamos no potencial dele, ele se sente confiante de que pode fazer mudanças e servir a Jeová. Pergunta: como podemos ajudar o estudante a tomar a decisão de servir a Jeová? Nós podemos ajudar nossos estudantes a desenvolver um forte amor por Jeová. Os incentivamos a colocar em prática esse amor por colocar Jeová em primeiro lugar na vida. Ajudamos a entender que Jeová sempre vai dar ajuda com a reação de outros. E precisamos também sempre mostrar que confiamos no seu potencial. Vamos agora fazer as 3 perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: como você pode ajudar seu estudante da Bíblia a identificar obstáculos para o progresso? Podemos fazer do estudante um verdadeiro amigo, pois aí teremos condições de entender de fato o que está atrapalhando seu progresso, pois ele se sentirá à vontade e provavelmente contará detalhes de sua vida, onde teremos a oportunidade de mostrar como ele pode lidar com a situação. A segunda pergunta: como você pode ajudar seu estudante da Bíblia a aumentar o amor por Jeová? Podemos falar das qualidades de Jeová. Podemos ajudar o estudante a entender o amor que Jeová tem por ele, por ter dado seu filho. Então, à medida que o amor do estudante for crescendo por Jeová, mais fácil ele verá como Jeová também lhe ama. A última pergunta: como você pode ajudar seu estudante da Bíblia a colocar Jeová em primeiro lugar? Podemos contar para o estudante como Jeová nos ajudou quando passamos por dificuldade e quando enfrentamos oposição. Podemos também, durante o estudo, levar irmãos diferentes para que eles possam conhecer outros irmãos e também ouvir sua história de vida. Também podemos usar vídeos da organização para fortalecer a sua fé. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter sido útil para a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.